havia momentos, no meio da simplicidade toda do convívio com o Monsenhor João, que a gente percebia que tinha algo mais. Tinha algo na linha de um mistério. Tinha algo de misterioso naquela simplicidade toda e que depois, quando a gente vai estudar, a gente percebe, mistério, mística, tem muita relação. A mística são os momentos nos quais nós experimentamos a Deus. Deus se faz sensível na vida de alguém. Numa ocasião perguntaram para ele se desde criança ele tinha uma sensibilidade ao mundo sobrenatural, como era isso? Ele dizia que quando ele era criança ele tinha insônia e ele sempre foi uma criança muito contemplativa, então ele ia dormir à noite, não conseguia. Via que a luz estava apagada e ficavam tranquilos e depois iam todos dormir, e eu não, eu me punha na cama, etc, etc. E em certo momento, quando eu fechava a porta, luz apagada, esperava que o movimento da casa diminuísse, saía da cama e ficava sentado na janela olhando para as estrelas, para a lua. Naquela época, 1945, 46, ou seja, a cidade de São Paulo não se tinha a iluminação elétrica que se tem hoje. Então, tudo escuro, ele sentado, contemplando o firmamento. Ele ficava encantado com o mistério que tinha no céu. As estrelas, a distância das estrelas, o modo como as estrelas se movimentavam no céu. Então tudo isso para ele dava uma ideia da grandeza do universo e ele dizia, como Deus é grande. Então por esse raciocínio dele, ele chegou à contemplação de Deus e das realidades invisíveis, do sobrenatural. Então ele contou isso uma vez que estava rezando, estava estudando, né, no escritório que tinha lá da torre, e em determinado momento, com contemplação mesmo, com vias místicas que ele tinha, estudando alguma coisa da doutrina católica, ele viu assim o perfil do seu anjo da guarda e ele ficou sumamente impressionado. Me lembro uma vez, isso foi 2005. O Monsenhor João estava no pátio do Tabor. Havia uma área onde tinha um poço. E o Monsenhor João tinha celebrado uma missa ali. Uma missa cheia de gente, o pátio cheio. E estava cheio de jovens que estavam vindo pela primeira vez naquela ocasião. Terminou a missa, o Monsenhor João se sentou perto do poço. E aí começaram a aproximar as pessoas, trazidas pelos mais velhos. E veio um jovem, eu vi essa cena do lado, completamente do lado. A pessoa estava ombro a ombro comigo. E essa pessoa se aproximou do Monsenhor João, encantado. Ele estava vendo aquela mesma coisa, aquela mesma alegria sobrenatural que as pessoas tinham quando chegavam diante dele. E Monsenhor João olhou para ele também com muito carinho e ele disse, Monsenhor João, era Padre João na época, Padre João, o senhor pode dar um conselho? Aí Monsenhor João se inclinou um pouco na cadeira para ser mais penetrante, para penetrar mais naquela alma. E Monsenhor João disse para ele, nunca tinha visto esse rapaz na vida. Nem nós tínhamos visto. Era um rapaz que estava vindo pela primeira vez naquela ocasião. E aí Monsenhor João disse, na sua sala de aula tem uma pessoa que lhe faz muito mal. Tome cuidado com essa pessoa. Ela busca muito você, mas ela quer lhe levar para a perdição. E nós que estávamos em torno, o que é isso? E o rapaz entendeu na hora, ele sabia perfeitamente a quem ele se referia. E Monsenhor João disse para ele, o senhor sabe de quem eu estou falando? E ele disse, sei sim senhor. Então tome cuidado, essa pessoa não é boa pessoa. E a gente olhava uma cena dessas, esse homem tem parte com Deus. Esse homem toca em Deus. E era o que a gente sentia perto dele. Era com fatos assim que a gente percebia que tinha algo a mais. Certa vez estávamos vindo, isso no ano de 1998, da recém-fundada casa do setor feminino,
e trouxemos uma moça que estava se aproximando, uma jovem, estava se aproximando dos arautos, e ela queria muito ter um contato com o Monsenhor João. Ela queria pedir um conselho, uma orientação para a vida dela, e talvez ela até sentisse aspiração para ser dos arautos. E nos encontramos ali no São Bento, onde o Monsenhor ficava. Ela estava bastante ansiosa quando se aproximou de Monsenhor. Ela perguntou a ele se ele podia orientá-la, dar um conselho para ela. Ele olhou fixadamente os olhos dela, nos olhos dela, e apenas disse: faça uma boa confissão. Tem algo ainda que talvez nunca tenha contado em confissão. Isso lhe dará muito alívio. Nesse mesmo momento, essa jovem desabou a chorar, porque foi algo que nunca ninguém tinha dito a ela, porque nunca ninguém tinha penetrado no fundo da alma dela, como o Monsenhor penetrou. E depois ela nos revelou isso, que realmente tinha um ponto que ela não tinha coragem de contar. Ela confessou, contou e se sentiu super aliviada. E uma das missões de Monsenhor João foi, e ele repetiu isso muito durante a vida, foi mostrar que a mística é acessível para todo mundo. A mística não é privilégio dos visionários. A mística está ao nosso alcance. Deus, durante a nossa vida, nos dá muitas e muitas graças místicas. A mística está às nossas mãos. Basta prestar atenção. Estava passando por uma dificuldade, uma provação, e estava rezando muito para o meu anjo da guarda. Não sabia como resolver, assim, como sair daquela situação. Resolver, não ia resolver, mas como sair daquela situação. E comecei a rezar. E naquela hora em que tudo parecia assim, o céu parecia fechado, que ninguém estava me atendendo, e rezando, pensei, bom, vou rezar para o meu anjo da guarda, ele vai me atender. Então o Senhor me chamou para conversar. E contei para ele o que estava acontecendo. Não tinha contado para ninguém, ele nem sabia que eu precisava conversar com ele. Queria conversar com ele, mas ele nem sabia. E contei para ele. Aí no final da conversa, ele perguntou assim: você sabe por que você está aqui hoje? Eu respondi: não, senhor. Aí ele disse: porque o seu anjo da guarda entrou em contato com o meu. Estávamos no ermo de São Bento. Então, ano 95, logo depois do falecimento do Sr. Toprino, ele reuniu algumas pessoas para dar algumas orientações a respeito de como deveriam ser as reformas, o que devia ser reestruturado e reformado. Foram dando várias indicações e aí, de repente, ele lança esta mensagem. Porque aqui, no futuro, vai servir de hospedagem para bispos e cardeais. Aí todos ficaram assim meio impressionados, assim, peraí, moço, na época, né, Sr. João, pera um pouquinho, né, o que o senhor está dizendo? Né, aqui vai ser bispos e cardeais? Sim, aqui vai ser hospedados bispos e cardeais. Por isso que eu já estou fazendo essa reforma em vista desses bispos e cardeais que vão ser hospedados aqui, porque nós vamos ter muito crescimento, nós vamos ter muito contato com pessoas de alta categoria, autoridades eclesiásticas que precisam vir aqui nos conhecer, precisamos estabelecer conversa. Então aqui estará sendo preparado tudo para hospedar esses bispos e cardeais. E realmente, depois do que 7, 8 anos, foram os bispos e os cardeais hospedados no São Bento. Gracias por la hospitalidad tan fraterna, tan cordial que me han brindado en estos días. No ano de 2008, o Monsenhor João teve uma grande ousadia, que foi fazer um retiro para todos os arautos ao mesmo tempo. Só na Basílica devia ter umas 700 pessoas, 600, 700 pessoas, contando com cadeiras. Estava repleta a Basílica, mais pessoas fazendo à distância. Era um retiro para muito mais de 1000 pessoas. Retiro concomitante, um retiro de 5 dias. Começou numa segunda, terminou na sexta, e no sábado tinham todas as confissões, etc. E Monsenhor João contou que num dos dias do retiro,
Em certo momento ele estava na adoração e ele começou a ouvir um sino. Esse retiro foi em julho de 2008. Ele ouviu o sino, blém, 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 sinos, 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 sinos. Em certo momento, aquilo ficou na mente dele, não teve a interpretação, não sabia o que era. Passam-se alguns meses, nesse próprio ano de 2008, Monsenhor João recebe o canonicato. Aí que ele se tornou monsenhor. Ele era padre João até então, e ele recebeu o canonicato na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. E ele, quando estava subindo as escadarias da Santa Maria Maggiore, no dia do canonicato, quando ele estava indo receber o canonicato, os sinos da Basílica começam a tocar. E ele relacionou, é o mesmo sino que eu ouvi. Tinha sido Nossa Senhora já avisando misticamente para ele desse grande passo que seria dado. De alguma forma, isso é uma interpretação filial, era como que uma glorificação, era um presente que Nossa Senhora dava para esse filho que tinha servido a ela com tanta fidelidade, com tanto carinho, com tanto amor, com tanta inocência, e Nossa Senhora dava um sinal, realizava. Para Monsenhor João isso era tão sensível, significava tanto, ele ficou super emocionado com essa realidade. Ainda para falar da vida mística do Monsenhor João com mais propriedade, vai ser necessário um estudo cuidadoso, recolher mais testemunhos, mas o que é certo é que no olhar, no convívio, na presença desse homem, o que se sentia era clarissimamente a presença de Nossa Senhora, a presença de Deus, constantemente. O descanso dele sempre foi esse convívio com o Santíssimo Sacramento. E esse amor, essa devoção, só foi crescendo. Eu vi, ele faz tudo na frente do Santíssimo.